Beleza, Chuchu tá super feliz, tá? Obrigado. Foi muito, muito massa. Salva de palmas aí. Muito bom, muito bom. Chuchu E vai aí, agradecer. gente, nós vamos trazer agora uma experiência do EcoCycle, tá? Essa ferramenta que tá, né, para uma questão institucional, mas dá para usar para as nossas vidas, tá? A ideia aqui do EcoCycle é de você poder registrar esse portfólio de atividades, obstáculos, oportunidades. Então, é um grande mapa que vocês vão poder construir, tá? E aí eu vou explicar os elementos que o EcoCycle ele contém. Nesse campo de gestação, é um campo onde você vai poder colocar ideias, algo que ainda esteja um pouco gasoso, mas você vê que é algo legal para se fazer, né? Então, esse campo de gestação, ele serve para isso. Atividades, né, que existem, que estão nessa fase de ideias, estão incubando, tá? No nascimento, são aquelas atividades que já estão começando a ser experimentadas, né? Então, vocês podem colocar aqui todas as atividades que vocês lembrarem, dentro da visão do Cai Pra Dentro, que já começaram. Por exemplo, essa experiência que a gente está fazendo, né, das sextas-feiras, eu vejo que aí ela está ainda no nascimento, né, Cristina? Está se sendo experimentada, né? Achando seus modelos, enfim. Então, atividades que estão sendo aceleradas, estão sendo experimentadas, ficam aqui no nascimento. Esse campo de maturidade já é um campo onde pode ser aquelas atividades que já estão acontecendo, já estão entregando valor, né? Então, assim, já teve uma experimentação, por exemplo, lá no grupo nós fazemos trocas de experiências, isso já está acontecendo, né? Enfim, então todas as atividades que de alguma forma já estão acontecendo e têm um seu valor sendo percebido, coloquem aqui na maturidade. Na destruição criativa, são aquelas atividades que já passaram daquela fase de maturidade, né? E não estão entregando valor. Então, o TRIS que nós fizemos dialoga um pouco com esse campo. Então, a gente fez o TRIS para já gerar alguns elementos para a destruição criativa. Bom, tudo bem sobre os 4 campos, né? Gestação, nascimento, maturidade, destruição criativa. Então, são campos onde vocês vão colocar atividades que vocês lembram, né? Ou que podem ser ideias novas para colocar nesse EcoCycle, que vai começar com o individual, tá? E as 2 armadilhas que eu queria explicar para vocês, que tem o EcoCycle, é a armadilha da pobreza e a armadilha da rigidez. A armadilha da pobreza é assim, muitas vezes eu tenho uma ideia e ela não entra, ela está na fase de gestação e não vai para a fase de nascimento. Deve ter algum problema, alguma questão, alguma necessidade que não foi atendida. Ou falta pesquisa, falta apoio, ou é uma questão de ego. Então, quando tem uma ideia e ela não migra para a fase de nascimento, a gente precisa dar uma olhada, pode ter alguma armadilha nesse sentido. E a armadilha da rigidez é aquela armadilha que, às vezes, eu tenho uma atividade que já entregou valor, mas que ninguém admite que ela tem que parar. E não vai para a área de destruição e fica persistindo naquela atividade. Consumindo energia, recursos, tá? Então, essa armadilha da rigidez, a experiência do TRIS, ele é uma forma de quebrar um pouco essa armadilha, tá? Então, vocês experimentaram o TRIS nesse sentido também, ok? Então, como que vai ser a atividade? Vocês vão ter um momento para fazer individualmente o seu EcoCycle. A gente até deu uma lição de casa, mas a gente vai dar um tempinho. E vocês vão poder ir no mural, adotar um EcoCycle, tá? Dentro do mural. Vocês foram separados em grupos, né? Então, vocês começam individual, depois vão para duplas, e depois vocês vão para quartetos, tá? Nessa lista individual, vocês vão ter 4 minutos para pensar em atividades contraproducentes, que vocês já vão ter um backlog gerado. Eu deixei para vocês lá uma lista, né, do que vocês priorizaram. Ideias novas que podem acontecer, que vai naquela fase da gestação, atividades que apoiam a prática, que podem ir para a fase de nascimento, e
e atividades que já estão ocupando o seu tempo, né? Então, vocês vão ter esses elementos para criar, tá? 4 minutos individual. Depois, vocês vão escolher individualmente 3 elementos de cada EcoCycle individual para poder ir para as duplas. E aí, nas duplas, vocês vão conversar e tentar achar os padrões, né? E as estratégias, tá? Então, vou mostrar aqui o mural, rapidinho para vocês. Então, aqui no mural, vocês vão ter vários EcoCycles, né? Que vocês vão poder preencher. Alguns já preencheram, dá uma revitalizada, né? E depois vocês vão ser colocadas em duplas e depois em quartetos. Quando vocês estiverem em quartetos, a ideia é para que vocês olhem o EcoCycle que vocês produziram e tentem formar o do quarteto. Tá? Trazer a experiência das duplas e unificar essa experiência aqui. No quarteto, quando vocês estiverem nessa atividade, depois nós vamos gerar o EcoCycle da nossa comunidade. Então, vão escolhendo uma pessoa que possa representar, para que quando a gente for voltar para o fechamento, essa pessoa possa estar respondendo para o grupo, né, e tem essa visão do quarteto. Tudo bem, pessoal? Individual, 4 minutos, depois as duplas e depois os quartetos. Vamos colocar no chat. Pode botar o link de novo no chat do mural? Claro, coloco sim. Deixa eu tirar o som. Ok, Nomura, podemos abrir os grupos? Mais 20 segundos aqui. Ah, tá bem. Mais um tempo. Ok? Pessoal, então, boas conversas, e dentro desse tempo, no final, a gente dá a consultoria para vocês, para formar o EcoCycle do quarteto, tá? Então, 4 minutos agora em pares, e depois 10 minutos para vocês fazerem como que foi, Cristina, que você colocou a ajuda, né? Pode. Eu vou visitar uma sala, tá? Oh, a Joyce não foi. Por quê? Às vezes é questão de internet. Ela foi na primeira, né? Não foi? Agora foi. Às vezes demora um pouco para aí. Tá, quando eu tenho 10 minutos, eu passo os quartetos. Na verdade, o trio já vai ficar no trio, não? Sim. Aí mantém eles. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando as pessoas estão dentro do grupo, a gente não consegue mandar mensagem para elas, não, né? Consegue. Só no broadcast message. Ou no chat, viu, Ana? Eu tenho usado esses 2 canais, assim. A questão da... né? Porque, assim, o que eles escrevem no chat não aparece para nós. Assim,
por geral. Mas nós que estamos aqui na sala principal, se nós escrevermos, vai aparecer para eles. A gente pode até dar uma testada, viu, Ana? Acho que Eu tô não, pensando Nomura. aqui, Acho que não. Nomura. Eu não Tentei tenho aqui. certeza também. Vamos testar, Tentei aqui vamos... mandar Tenho uma- quase certeza que não, porque eu lembro acho- uma situação que Eu eles tô ma- colaram as instruções quando tinham aberto os grupos e não chegava. Ah, Parece Também assim, acho que é ó. só pelo broadcast. Tentei mandar uma para Giane. Parece assim, Giane is not, enfim. Fala que não manda. Não está eu na também sala. acho que não manda. Não está na sala. É. Oh, Nomura, eu te mando um monte de perguntas pelo privado, você não me responde. Eu foi mal. respondi, mas eu hoje estou perdida aqui, porque eu não consegui estudar, não deu tempo. Não, mas é que eu estudei do roteiro, como eu não participei muito com vocês, e aí tinha coisa que não estava. Entendi, não, entendi. Eu estou improvisando aqui. Não, beleza. É que assim, nessas atividades foi mal, Ana, desculpa. Não tem problema, mas aí eu pergunto. Então, assim, normalmente eu já deixo eles, por exemplo, o quarteto, né? Quando vai ter o quarteto, eu já deixo todo mundo com o mesmo número. Então, G1, 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 né? É que eu errei. Quando você falou para fazer isso, eu pensava que era o número da dupla. Eu coloquei 1, 2, 3 e 4. Aí me toquei no EcoCycle, aí comecei a juntar. Aí juntei 1 com o 2 e o 3 com o 4. Só que o 4 eu chamei ele de 3, porque senão eu ia confundir com o 2. Aí o operador do breakout você administra. Ó, a Rafa mandou aqui no WhatsApp que caiu tudo aqui a internet. Foi tempestade mesmo em Curitiba. Tá. Ô, Nomura, eu reparei, para não ficar muito confuso, né? Você falou até a parte dos quartetos, correto? Sim. Você falou individual, foi ali todo mundo junto, depois você falou dos pares dos quartetos. Aí depois que acabar o quarteto, você vem, porque senão fica muita informação, tem que realmente quebrar isso, né? Porque até a fase dos quartetos, a gente não vai ter mais comunicação com eles, né? Então, eu acho que seria desejável chegar até esse ponto. Muita informação na facilitação confunde, né, Érica? Confunde. Realmente não é boa. A gente tem que quebrar eu isso, acho né? bem complexo quando é muita coisa. Quando as pessoas já viveram a experiência da técnica, o comando fica mais fácil, porque eles já têm uma similaridade. Mas como é a primeira vez, a gente tem que ir com mais calma, né? Deixa eu te perguntar, Nomura. Eles vão voltar, né? Aí, por exemplo, eles voltam, todo mundo para cá. Quando eles voltam, todo mundo para cá, eles voltam para grupos de novo, Nomura? Eles vão colocar tudo... Não, quando eles voltam agora, a ideia é a gente começar a unificar, né? Então, a experiência que eu estou fazendo aqui é que cada quarteto tenha um representante, né? Ok. E aí, na plenária geral, são esses representantes que vão conversar. Colocar lá no mapa. Encontrar o EcoCycle final. Só tem que lembrar daquele esquema de não excluir as pessoas, então elas poderem interagir de alguma forma. Teus representantes vão mandar mensagens aqui no chat, tu acompanhe, porque, né? Lembra aquilo que eu falei, que eu me senti excluída, né? Isso, Então, agora, nesses 10 minutos que eles vão unificar, a gente tenta, até ir lá no grupo, Vivian, estava pensando, né? De fortalecer isso, que esse esclarecimento do que queria para o principal, ele pudesse ser conversado agora e consensuado o máximo possível, né? Eu não consigo, por exemplo, entrar nas salas, tá? Daí teria que mandar uma mensagem ali no broadcast. Eu aqui não consigo. Se eu te coloco como co-host, você consegue. Será? Pode colocar. Mas aí a gente vai ter que se dividir para explicar isso. Todo mundo pode ser co-host. Só tem duas salas. Só tem duas salas. Make co-host. Peraí, gente, só alinhar, que eu não entendi. Tava conversando com o menino aqui, invadiu, a criança que eu pari aqui, invadiu a sala. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Nós vamos em cada sala pedindo para eles nomearem a pessoa para colocar no mapa central, é isso? Isso, mas assim, uma coisa que a Vivian trouxe de uma experiência anterior é de trabalhar, que esse momento possa ser trabalhado para eles terem bastante consenso, né? Do que se for levar, o que vai levar, né? Para não ser, essa pessoa vai levar só o que já for definido entre eles, né? Isso,
Eu estava viajando, ou você disse que ia ter esse representante? Ou você não disse a ideia? Eu falei, eu dei uma primeira então informação que eu viajei. teria. Tá. Mas é bom agora reforçar, sabe, Vivian? Para ele Eu acho importante. trabalhar o Mas será que consenso. passa nas salas, porque daí corta o flow deles, ou passa no broadcast? Vamos ver, ó, tá começando agora, estão em 7 minutos, vamos deixar mais para o finalzinho, aí não atrapalha tanto o flow. Quando tiver uns 3 minutos faltando, a gente Um vai... representante para falar? Para dizer, para eles terem o consenso mesmo, para esse representante poder ter legitimidade, né, de atuar como representante e levar o que realmente o grupo uns 4 minutinhos, pelo menos, não? Quando faltar uns 4 minutos, que realmente... 4 eu acho legal. A gente entrar no meio da conversa, ou trazer eles de uma hora, assim, antes do combinado, isso quebra o raciocínio, quebra o flow, né? Mas me diga uma coisa, você me colocou como co-host, Ana, eu ainda não consigo ver as salas. Consegue join? Não aparece o breakout para mim, não consigo. Pode ser que é aquela versão, hein? Para mim apareceu, mas não tem problema. Eu posso te mandar no grupo. Eu não vou conseguir ir, tá? Na verdade, eu consigo. Eu já estou conseguindo, gente. Aí, quando for o momento, vocês me sinalizem. Eu já tô... Da outra vez eu consegui, dessa vez não aparece. Mas eu sumi. O que aconteceu? Eu sumi. Você caiu para dentro. Você está em algum lugar. Você está por aí. Pessoal, o que aconteceu comigo, com a minha foto? Sua câmera. Não, a câmera... Ai, cadê? Caiu para dentro, gente. Caiu para dentro. Você foi abduzida literalmente. Eu apertei algum... Agora ela foi lá para a sala 1. Ela saiu e está entrando de novo, né? Com aquele dispositivo, mas está engraçado. Onde é que ela foi parar? Agora ela saiu, tá indo lá para a sala, foi lá para a sala 5, sozinha. Mas é engraçado, Vivian. No meu caso aqui apareceu. Eu achei o meu Zoom, né? Não aparece. E eu não testei ainda aquela coisa do Participants que pode. Apareceu, Ana, para você na hora que montou as salas? Que podia ir para qualquer sala e eles escolherem aquilo que você fala? Ana está com o microfone fechado. Eu não me apareceu, não. Não, veio a configuração tradicional de... porque na minha, Vivian, já apareceu, quando eu fui criar o breakout, 3 opções, que era manual, automático e... O participante escolhe. Já apareceu, assim, na minha versão apareceu já esses 3. Mas isso é na configuração ou quando você foi separar as salas? Foi quando você acionou o Breakout Rooms que apareceu, certo? Antigamente eu não tenho nem o Breakout Rooms aqui, não sei também o que aconteceu. Mas o meu é o POP, né? O POP. Não, mas dá para atualizar, Eu tentei já, mas eu não sei o que aconteceu. Eu tenho que virar ninja, que nem você. Porque eu não já vou mandar a mensagem, então. Tá. Pode deixar que eu vou lá nas salas, viu, Ana? E reforço a mensagem. Ana, me dá o poder aí de novo, que eu perdi o poder. Érica, eu vou na 1, você vai na 3, tá? Mas me dá o poder, eu perdi o poder no muro. Ela vai dar o poder de entrar nas salas. Poder. É jogo mesmo, é notificação mesmo. Não, mas engraçado vai ser o seguinte, porque... não, mas a Érica... Érica, tá funcionando o seu áudio. Agora tá, ué. Agora. Eu tô dizendo que eu perdi o poder de co-host, de lá pra sala. Eu sei, mas você tá conectada por 2 canais aí. Tô sim. Ana, acho que dá para pôr assim, legitimem que o que ele vai levar é realmente o consenso do grupo. Talvez para reforçar isso, que tem que reforçar, né, Nomura? Eu vou lá na 1. Falar com... Auf Wiedersehen. Eu vou na 2, tá? Beijo. Para todas as reuniões, para que a gente possa minimamente conversar um com o outro e ficar conhecendo as pessoas que estão
fazendo parte da comunidade. A partir daí, talvez amadurecendo isso, aí dá para pensar na empresa ou algo desse tipo. Entendeu? Sim. Boa. Essa parte, Cris, que você colocou deixa eu aumentar aqui para eu conseguir ler, do pré-trabalho simples ou sem pré-trabalhos, isso fica em gestação ou isso fica em destruição? Boa pergunta. Pode ser destruição. Destruição, né? Eu acho isso super válido, mas eu não acho que isso é gestação. Mas é exatamente aquilo que eu quis dizer, né? Eu acho que é uma coisa, a gente precisa pensar nisso de uma forma diferente. Né? É o pensar de uma forma diferente. Show. E eu acho que aí vai na mesma linha a redução de volume de atividades numa mesma sessão. Perfeito. Também é destruição. Tudo bem, pessoal? Agora, deixa eu só ver o da Cris aqui, que ela colocou acolher e trazer ideias. Você acha que isso já não tem hoje? Eu acho isso tão forte no grupo. Então, mas depois da gestação. Meio que isso em qualquer fase do ciclo, isso deveria acontecer. Só por isso que eu coloquei. Mas isso não é uma coisa que eu acho que eu sinta falta. Então, talvez eu não tenha entendido exatamente. Eu também achei também um pouco. A gente está aprendendo. Tá bom. Bom, veja, aqui na gestação eu pus a questão da ação social e coloquei também a questão de montar a empresa. Que mais, Alex e Cris? Alex falou de ter alguma coisa para fortalecer as relações, né? Eu acho que a gente podia construir nas estruturas mais simples, sempre começar a reunião com o Impromptu Network, alguma coisa parecida, para a gente poder trocar um com o outro, né? Tipo o modelo Grove, né, de facilitação, que ele fala sempre tem que ter uma atividade de conexão, né? Isso, eu não conheço, mas é isso aí, a ideia é essa. Porque daí, eu entendo que tem gente que está há bastante tempo aí, já se conhece, né? Mas tem um grupo bem flutuante que aparece e desaparece. Talvez esse grupo... E o que eu discuti com a Cris a gente se conhecendo os expertises, fica mais fácil da gente se ajudar ou quando precisar de ajuda para desenvolver o próprio trabalho ou algum trabalho em conjunto, nada melhor do que conhecer os outros. Né? Sim. Vocês vão precisar de um tempinho a mais para fechar? A gente está em gestação ainda. A gente vai voltar, a gente negocia então mais uns 5 minutinhos. Tá bom. Beleza. Alex, eu criei um novo post-it. Começar sempre ralado. Enquanto você estava... Olha só, isso é bullying. Leite em pó com coco ralado. Não pode. Não pode. Tá leite condensado para fechar. Também. Piorou. Piorou total. De reeducação alimentar, tá, Alex? Caramba, não é possível. Pessoal, vocês vão precisar de mais uns minutinhos, né, para fechar. Sim. Ana, vamos dar mais uns 5 minutos e dentro dos grupos já identifiquem um representante para vai trazer para a plenária a unificação dos ecocycles, tá? Vai buscando consenso. Tudo bem, pessoal? Mais 5 minutinhos, então, Ana, acho que... Tá bom, vou abrir agora. O que eu quero reforçar com vocês é o seguinte. E é legal, a conversa deles está bem bacana no grupo 1. Vou gravar um pouquinho da... Eu estou com uma ideia para os breakout rooms. Se eu deixar, na próxima vez que forme um quarteto, em lugar de tirar vocês dos grupos, eu posso deixá-los, um em cada grupo, e vocês depois... volta, sabe? O Zoom vai mandá-los e vocês voltam. Aí vocês podem entrar na sala quando quiserem, porque vocês já são do grupo. Sim, pode ser também. Não? Pode circular, pode ir lá, ajudar, volta para o grupo principal. Pode ser. Ou não, ou depois não consegue voltar. Consegue, a gente consegue sair da sala e voltar para a principal. Sair, mas daí pode voltar para o grupo? Pode, porque
pelo menos para mim, na minha versão, a opção de breakout tá habilitada, viu, Ana? Tá. Mesmo sem ter enviado na primeira vez, ele já estava habilitado para mim. Ana, eu não consigo te achar para te puxar do grupo de estruturas libertadoras e passar esse contato. Eu acho que não está salvo com o nome aqui. Me passe só o teu telefone, que daí eu já anoto como WhatsApp aqui individual, diga lá. É 98185 0036. E é O DDD é 12. 12. Ô, gente, vocês estão me colocando na sala e nunca mais eu consigo voltar para a sala do café. Me ajuda. Alguém... Você tem que sair da sala, mas cuidado para não sair da reunião, porque você tem 2 ícones lá. Fiquei 3 dias vagando. Até que eu descobri o ícone sair da sala. Isso, mas tem que cuidar. Eu te mandei na sala? Mandou, a Ana me expulsou na tora. Não, é assim, Élica, é porque como ficou na configuração anterior e ela ativa, a gente acaba indo de novo, como a última... Ah, porque você tinha ido lá. Aí fica. Ela não tem como tirar a gente da... Não, poderia ter tirado antes, mas como eram os mesmos grupos, eu nem olhei e mandei. Não, e eu fiquei procurando a sala do café e eu ia em todas de novo. Falei, gente, quando eu não acho a sala da elite brasileira, cadê? Cadê, meu Deus? Aí Deus é bom, a gente acha. Então, Érica, tem que tomar só um cuidado, por exemplo, quando você está como host, e quando você entra numa sala, vai ficar três botões. Sair do breakout, sair do breakout, sair das... Como é que é? Sair da reunião. Sair da sala. Eles são juntos, os botõezinhos ali. Eu já saí da reunião sem querer. Sair da reunião e encerrar a reunião. No caso do host, fica 3. Nossa. Host, isso. Então, encerrar a sala. Encerrar a sala, né? Sair da sala, encerrar as salas, porque eles estão em atividade, né, no breakout, e encerrar a reunião. Então, o host tem que tomar um cuidado, porque já aconteceu de eu encerrar a reunião e sem querer, assim. Isso, e daí eu tive que dizer para o pessoal que faltou luz, que deu algum problema, e chamar todo mundo de novo no grupo de WhatsApp. Gente, amiga. É a minha cara fazer isso, tá? No exercício, nós vamos criar algumas situações de pane, sabe, Élica? Você vivenciar isso, sabe? Você está como host, o host cai. O que acontece? Né? Você vai ver que o Zoom ele já atribui automaticamente para o co-host. Então, a gente faz essas brincadeiras. O Nomura, outro dia eu estava, anteontem, facilitando um grupo, primeira vez com esse grupo, e eu vi que minha internet começou a ficar ruim, e eu não tinha colocado nenhum co-host. Eu coloquei o co-host, no segundo seguinte eu caí. Senão teria destruído tudo. Caiu todo mundo, acho que cai todo mundo. Se não fizer um co-host, acho que... A gente pode até testar, viu? Mas acho que cai todo mundo mesmo. Me salvei por 1 minuto. Por isso que eu acho que, assim, em 2 até 3, né, Ana? Assim, para ficar... Eu estava em 3, mas eu esqueci de colocar ela assim, como co-host. Entendi. Aí, quando começou a dar sinal que o internet estava fraca, falei, coloquei a Melissa ou a Cláudia, não sei onde coloquei. Entendi. O Nomura. Então, pode ser mais de um co-host? Pode, legal. Pode. É um parâmetro que eu vou mostrar depois no Zoom, que você habilita os co-hosts. Gente, sejam bem-vindos. Compartilhar minha tela aqui. Bom, a ideia agora é a gente fazer uma segunda etapa de unificar, né, o EcoCycle principal, tá? Então, eu queria que os representantes de cada grupo, deixa eu ver aqui, grupo 2, vocês trabalharam aqui, grupo 1, grupo 2, vocês construíram o EcoCycle de vocês? Sim.
Sim, eu botei nesse, tá vendo, Nomura, embaixo tem um post com 3 nomes, é aí que legal, a gente... já que já é a visão unificada, tá? Né? Tá. Então, eu queria um representante do grupo 1 e do grupo 2, para a gente ir conversando, vocês dois irem conversando, os principais pontos... Vida, vem ver essa ferramenta aqui. Desculpa. Desculpa. Para a gente poder trazer para esse EcoCycle, aqui a unificação dos 2 EcoCycle. Quem é o representante do 1? Quem é o representante do... A Marcinha é o representante do 1. Eu sou representante do 1? Acabei de eleger você. Tá bom. Eu estou terminando de pôr um post-it lá, pronto. Grupo, eu finalizei com o que a gente conversou, tá? O que tem que morrer. Cris, peguei suas ideias lá, tá? Você quer compartilhar o grupo 1 a sua tela para ir falando? Porque aí vocês podem compartilhar e podem já ir equacionando para a gente ir tirando as redundâncias, Marcinha. Ok. Bom, vamos falar rapidamente, então. A gente colocou alguma coisa sobre montar uma empresa que tenha foco em ações sociais, onde a gente possa fazer trabalhos e poder, ao mesmo tempo, poder ajudar o social. A gente também colocou uma reunião para gerar novos modelos de reuniões, para a gente bolar alguma forma nesse sentido, e começar sempre com uma atividade de conexão para fortalecer as relações no grupo. Tá? Aí, grupo, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. No nascimento... Pode falar, você quer falar, Cíntia? Pode ir. Não, essa coisa do social, eu só coloquei que a gente pode transformar esse encontro em momentos sociais também. Não sei exatamente o como ainda, mas eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa assim, sabe? Legal. É isso. Opa, desculpa. No nascimento, a gente colocou, de alguma forma, privilegiar pré-trabalhos simples e, se necessários. A gente entende que a troca de experiência já nasceu e está muito forte nesse grupo, o acolhimento, o treino das ELs e disseminar ELs e engajar novos participantes para a comunidade de praticantes. Então, isso são coisas que já nasceu nesse grupo. E esse daqui já está bem pertinho aqui, até de já ficar bem maduro. Na maturidade, a gente já... A questão de abrir espaço para trabalho em conjunto, né? Você mesmo comentou no começo que o grupo já está caminhando para isso. A parceria, que é bem forte nesse grupo também. Desculpa. Espaço para trabalhos em conjunto, que está abrindo. Acabou ficando igual, né? Esses dois. E o respeito. E na destruição criativa, a gente entende que os pré-trabalhos eles têm que ser simples ou sem pré-trabalhos quando for necessário para engajar o grupo, para ter bastante adesão na participação. Reduzir volumes de atividades numa sessão para a gente ter o tempo de fazer o feedback de cada EL, para focar bastante no processo e não tanto no tema que veio para ser o tema principal ali, né, do encontro. E também, aqui acabou ficando parceria e respeito, Cíntia. Será que veio... Pode ter duplicado. Tá. Esses dois aqui desconsidera, gente. A gente não Márcia. Parceria no respeito, não. Leva, então, para o principal, que aí a gente vai agora ouvir o grupo 2 e a gente vê o que tem de redundante, o que tem de novo. Pode copiar os post-its que estão aí e levar para o principal, tá? Ok, então eu vou descompartilhar a tela. Quem do grupo 2 gostaria de compartilhar? Posso compartilhar? Compartilho a tela também, Nomura? Dá para Isso, acho que fica legal, Tá. Daniela. Beleza, deixa eu botar aqui, então. Então, aqui no nosso, a gente colocou vários em gestação, como algumas sugestões. Então, na gestação, a gente colocou alguma coisa de, antes dos encontros, buscar alguns pré-requisitos para o encontro. Então, pode ter um vídeo que quem puder fazer e assistir vai ser muito melhor a experiência, mas ter uma coisa mais abreviada que diga, olha, o principal é você entrar nesse link, preencher isso aqui sob essa visão, né? Então, que isso poderia ajudar.
A gente falou como gestação no manual de onboarding para quem chega como novo participante dentro do grupo, né, para se achar ali. Até algumas pessoas sugeriram colocar isso lá naquele head do WhatsApp, né, um vídeo introdutório, alguma coisa para saber onde é que ela está entrando, o que precisa, como é que acontece. Acordos de convivência e contribuição. Então, como é que é? Todo mundo vai, pode fazer uma experiência, é aberto? Que dias? Como é que é? Que seria esse acordo de convivência e contribuição, pesquisa para maior adesão no grupo de prática, ou seja, checar-se para o grupo, os horários que a gente está fazendo são os melhores horários, o tamanho, os encontros, então a gente colocou muito isso, como aumentar esse engajamento e fazer uma pesquisa para isso, ter agendas estratégicas, então antes do mês já dizer o que a gente pretende trabalhar, definir talvez antecipadamente quem vai fazer o que, quando e trabalhar o que, quando, e dedicar parte da agenda do encontro para compartilhar vivências de cases práticos com as ELs, né? Ter a mescla entre viver uma experiência e falar sobre experiências já aplicadas na prática da gente. No nascimento, a gente botou essa diversidade, né, de ELs para a prática, cada vez mais a gente vê novas sendo feitas e propostas, isso é bem legal. O investimento na qualidade das preparações também vem vindo num crescente, a gente entende que isso já nasceu, já está aí vivo. Sobre a maturidade, na maturidade a gente colocou a regularidade dos encontros, eles estão acontecendo, e isso está aí de um jeito que a gente considera que já está na maturidade. Essa ampliação progressiva, cada vez mais vendo essa comunidade crescer, e as trocas entre o grupo, né? Dentro do grupo de WhatsApp e dentro do próprio das experiências que a gente está aqui fazendo. E na destruição criativa, a gente colocou essa falta de organização para a participação dos encontros, acho que isso é alguma coisa que cada vez mais a gente tem uma possibilidade de trabalhar mais nisso, sem precisar furar encontros, dá para ter uma organização melhor. Né? Um equilíbrio, exatamente, a falta de assiduidade, que isso é alguma coisa que a gente já pode pensar também de um jeito diferente, a gente falou daquela coisa de cada vez mais ser muito consciente na confirmação. Se a gente confirmou, entender que aquilo pode mudar, inclusive, o desenho da prática. Tem práticas que não dá para fazer com menos de X pessoas, então ir criando essa consciência e a complexidade dos pré-trabalhos, que é isso, sempre avaliar, né, o retorno versus a necessidade para a gente não... ou não esvaziar ou não mudar muito a qualidade da experiência. Legal. Foi isso que a gente botou. Tá? Dani, copia os post-its, leva para a gente para o EcoCycle final, tudo está valendo. Tá? Beleza. Dentro do que vocês ouviram, né, nessa perspectiva, qual que é a ideia aqui que a gente quer trazer para vocês? Deixa eu colocar aqui... fazer uma digestão, né, dessas contribuições. Eu vou colocar aqui os elementos, para a gente poder... Levamos aqui, tá. Na questão, fazer uma digestão para a gente olhar o posicionamento, os itens, tem alguma coisa que está sombreada, que pode se aproximar? O que vocês... nos trazem aqui para a gente? Eu achei o grupo 2 muito bom, muito conciso, gostei bastante do que foi colocado, assim. Okay. Eu acho que parte da forma, até como eles falaram, envolve bastante do que a gente colocou também, né? São bem complementares. Ficou muito bom. Interessante que acabou resgatando aquilo que a gente fez lá naquele primeiro trabalho, né, com a Ana e com o Marcos. Sim. Lá e com a Letícia, né, que foram várias etapas também, nisso. Bateu bastante as coisas aí, ficou bacana, né? Legal. Alguma contribuição mais? De coisas novas que podem ter aparecido? Eu adorei essa ideia dessas, como expande, né? Quando a gente fala da gestação, tem gestações no micro e no macro, né? Essa Sim. da gente ampliar para fazer alguns trabalhos que pudessem ser oferecidos de um jeito mais social, tem ideias aí muito amplas, né? Legal, na gestação, legal. E outras mais micro de funcionamento mesmo, né? Sim. Do grupo, como melhorar pequenas coisas. Eu achei bem interessante isso.
Resta saber quem vai gravar o vídeo de onboarding, né? Não era a Letícia que ia gravar, depois era a Rafa, e acabou que não saiu ainda. Acho que nós vamos ter que mandar o Arnaldo gravar. Vamos priorizar, né? Ficou um tudo grande aí dessa sessão. E tem muita coisa que repetiu agora exatamente porque a gente não fez, né? Exato. Mas, de uma forma, o EcoCycle, né, Ana, para ajudar a gente agora, poder a gente ir dando, né? Nas questões que podem ser interrompidas, tem alguma coisa a mais? Faz sentido para vocês, esses elementos que foram produzidos? Eu gostei, Nomura, de um termo que a Cris utilizou, que eu acho que cabe, mas eu não sei muito bem aonde aqui, que é consentimento. É uma coisa chave aí para a gente desenvolver os trabalhos, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso poderia estar dentro desse nosso EcoCycle. Aí eu peço ajuda para vocês para ver a melhor disposição. Mas eu acho que é uma coisa que vai flutuar, mas os passos que você está dando agora, com toda essa estruturação, junto com a Vivian e os outros facilitadores, são passos importantes, né? Para a gente perceber essas flutuações e continuar com esse norte. Sim. Cristina, você que trouxe o tema, onde você se sentiria mais confortável de contemplar o tema? Na verdade, eu acho que ele sempre ele permeia a nossa atividade, né? E que estágio que ele está? Em que estágio que ele poderia classificar? Até para que a gente possa, como o Alex falou, trabalhar esse tema. Ele vai perpetuar dentro do... então talvez no nascimento, né? Ou na gestação. Talvez nascimento. Pode ser? Alguém pode colocar lá? Eu boto no muro. Então tá. Nomura, naquele que você estava lá, tem 2 iguais, né? Daria para juntar. Gente, eu estou precisando trocar de óculos, porque eu não enxergo, eu juro que você estava na descrição. Isso. Ali também, Marcinha. Você está falando do treino, né? Pré-trabalhos e a complexidade dos pré-trabalhos, tá vendo? O primeiro e o último. Deixar juntos aqui, né? Isso. Aí fica 4, certo? Depois os outros aqui, viu? Aí os outros se complementam, né? Reduzir volume. Esse grupo aí que já usa multifocal, cara, porque tá difícil, agenda, assiduidade, volume das atividades e pré-trabalho. Se complementam as 4 coisas. Sim. Legal. Pode botar junto, acho que eu vou botar aqui, tá? Um outro assunto que a gente falou na nossa discussão foi a questão de você ter menos estruturas dentro da sessão. E aí, o que a gente imaginou, eu estou colocando só para a gente discutir. O que a gente imaginou enquanto discutindo lá no grupo 1, esse momento, vou falar da estrutura lá, Impromptu Networking, para a gente minimamente conhecendo as pessoas ao longo do tempo, um pedaço para rodar a estrutura propriamente dita, e mesmo se não deu para rodar em uma, divide, como você fez agora dessa vez, e no final a análise mesmo, né? Que você já falou que vai ter o plus da análise e tal, mas quais as dúvidas? Porque senão fica aquela coisa que eu já ouvi no outro encontro. Parece que não fecha, e fica tudo aberto. E a ideia não é essa, a ideia é que feche, né? E que seja efetiva no sentido de todo mundo ter voz, de você praticar a escuta. Então, eu acho que isso é um poder muito forte da estrutura, né? Menos é mais. Exatamente. É um mantra, né, do Nomura, a gente tem falado disso, de reduzir, poder trabalhar melhor, menos estruturas, mas com mais intensidade, com mais profundidade, e fechar realmente, porque senão dá essa impressão que ficou tudo muito solto, né? Vivian, e dentro tem um que a gente colocou ali que eu acho que é importante falar, assim, 2 coisas, né? Primeiro, o Alex trouxe uma ideia que vale considerar,
de sempre a gente começar um encontro com uma rodada de network, uma rodada de conexão, né? Então, sempre estabelecer, digamos, como uma regra isso, porque tem, por exemplo, hoje eu fiz uma atividade com a nossa amiga nova que estava almoçando, coitada, eu nem sabia que era a primeira vez, eu desembestei em fazer a técnica, depois soube, cara, desculpa, Giane, se eu soubesse que era a sua primeira vez, eu tinha sido mais simpática, né, na figura B, me perdoe. Essa é uma coisa, então acho que vale considerar. E a outra coisa, eu tenho lido um pouco sobre EL, acho que todos vocês, né? O curso mexe bastante com a gente. EL tem uma profundidade que a gente não atingiu ainda nesses encontros, né? Uma profundidade de entendimento mesmo, sabe? Então, quando vocês, Vivian, coloca isso de ser menos é mais, eu acho que é para dar tempo da gente conseguir estudar sobre EL, né? Não a técnica em si, gente, não a aplicação, porque a aplicação é super autodidata, tá? Das cartinhas, enfim, mas o que elas podem provocar, né? O que pode emergir delas, que eu acho que é o mais importante, né? Que às vezes o mais importante a gente está passando batido, né? E tudo bem, elas aprendendo, né? E elas também, né? Na etapa do encontro mais adequada, né? Exato. Então, quando você está na etapa de extrair informação, tem as ELs específicas para aquilo, quando está na etapa de conexão, Sim. as ELs específicas. Então, quando a gente conseguir compreender esse processo da facilitação como um processo mesmo, a gente vai conseguir fazer qualquer mistura, né? Que é essa profundidade que você está comentando. A Vivian tem um termo muito bacana, se a Vivian me permitir, que é o cinto do Batman. Eu uso muito, mas não é nem minha, é do professor Mota, mas eu já roubei dele já. Quando a gente tiver as ELs com essa perspectiva de domínio e compreensão, né, Marcinha? Aí nós vamos poder, né, surfar com mais tranquilidade. Eu queria colocar um ponto sobre esse tema que trouxe a Cíntia. Acho que em várias sessões tentamos gerar esse momento de troca, né, para analisar as ELs. E a tendência é analisar, dar feedback para os facilitadores. Então, muitas vezes você tem alguma ideia de que poderia ser diferente, algum ajuste, mas para não magoar o facilitador, a gente não fala. Então, como que a gente muda isso? Como que a gente passa por um estágio não de só agradar, e sim fazer uma análise crítica da EL? Porque só vai ter crescimento com isso, né? Por exemplo, naquela de CNV, né, com a Cris, com a Melissa, eu falei mesmo, como eu me senti, porque eu me coloco no lugar do participante também, né? Como ele se sente com o facilitador. E olha, me senti assim, né? E tal, porque eu acho que isso é bem importante, que é o que vai agregar mesmo. Elogio é bom, a gente gosta, mas precisa ser esse espaço de troca. Ana, eu valido o que você falou, Vivian, eu concordo, mas eu acho que também tem que ser ressaltados 2 pontos. O primeiro, eu nunca conduzi, né? Mas a gente sempre foi muito acolhedor a todas as falhas que aqui pudessem surgir. Esse é um combinado do grupo, e penso que para a gente estar aqui e vulnerável a isso, eu realmente não tenho problemas. Eu se tiver que falar, com todo cuidado, eu falaria. Eu realmente não tive o que falar, né? Tanto para elogiar quanto para agradecer. Eu acho que a gente, então, tem que reforçar esse combinado entre a gente. Esse momento de feedback, ele é um momento não para o avaliador, como a Ana colocou muito bem, não para ninguém está avaliando a sua competência enquanto consultor, está avaliando se a EL escolhida atingiu o objetivo dela. Né? É exatamente isso, porque a gente está aprendendo, talvez a gente não fez, o Fernando fala sempre isso, talvez a gente não fez o melhor convite, né? A semana passada, por exemplo, eu entendi de mural, então eu super naveguei, mas tem gente que eu sei que se perdeu, e porque o convite do mural não é um convite fácil de fazer, ponto. A ferramenta é complexa, né? Enfim, eu acho que é um pouco disso, né? A gente falar da profundidade da EL, e não do consultor. Perfeito, Ana, perfeito. Acho que é isso. Eu pensei numa outra coisa também que pode valer para o grupo, pode valer para a atividade, que é o desapego,
né? Tanto desapego de ideias quanto desapego de tudo, né? Ou seja, eu fiz, sei lá, eu facilitei uma estrutura, uma coisa, mas que chovam coisas para cima para a gente aprender juntos mesmo, né? Então, é esse desapego que eu me refiro, que eu acho que é super importante mesmo, né? Deixa eu trazer uma sugestão. Pode falar, Kim. Não, estava falando que a Cris vem com boas palavras, né? Assim, que sintetizam mesmo. Então, é o consentimento, é o desapego, é bem isso também. Tipo, essa estrutura não serviu para isso, serve para outra coisa, né? Mas achei muito bom o que a Cíntia falou, é avaliar não a facilitação em si, se o cara foi bom, não foi, dominou a técnica ou não, porque tem gente aprendendo, que nem eu, que não manja nada de L, mas tem a questão, serviu ou não para isso, o que podia ser melhorado em termos de EL mesmo, né? E ser isso, né? Isso você acho que hoje fez isso com maestria, por exemplo, você pegou uma atividade que não é Lé com Cré, o cachorro do chuchu, né? Quer dizer, o aniversário do chuchu, você podia ter feito qualquer outra, né? Você conseguiu pegar para dizer assim, bom, como é que você se desapega? Como é que você... Então, você conduziu banana com jabuticaba e a gente fez uma salada de fruta. Eu acho que é essa sacada, senão não tem por que fazer, né? Enfim, foi muito legal. Muito bem sacado, Vivian de Albuquerque.